Mateus no capítulo 11, a partir do versículo 20. Mateus 11, 20. Glória a Jesus, irmãos, já encontraram? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Então, começou ele a denunciar as cidades, operou a maior parte dos milagres, por não terem se arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, se em Tiro e em Sidom se tivessem feito os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Por isso eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. E tu, Cafarnaum, erguer-te-ás até os céus. Até os céus serás abatida até o inferno. Se em Sodoma tivessem sido feitos milagres que em ti se operaram, ela teria permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para os de Sodoma do que para ti. Amém? Antes dos irmãos se assentarem, eu gostaria de estar fazendo uma oração. Senhor, eterno Deus, poderoso Pai, Deus soberano, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Mais uma vez, meu Pai, o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos reunidos aqui, meu Deus, na Tua casa, ó Deus. Senhor, obrigado, meu Deus, porque a Tua bondade tem nos cercado, a Tua misericórdia tem nos alcançado. Porque o Senhor, meu Pai, sendo Deus, tem olhado para nós e de forma especial, o Senhor tem trabalhado em favor das nossas vidas. O Senhor, meu Deus, tem nos ajudado, tem nos sustentado e também tem nos despertado, Senhor. O Senhor tem falado conosco, o Senhor tem tratado com as nossas vidas, meu Pai. Obrigado, meu Senhor, Deus poderoso, porque o Senhor, conhecedor de todas as coisas e bem sabe de todas as nossas necessidades. Antes que venham palavras à nossa boca, o Senhor conhece tudo, Senhor. Meu Deus, e em nome de Jesus Cristo, Pai, mais uma vez, como Tu és soberano e poderoso e dono de nossas vidas e da Tua obra, Senhor, nós cremos que o Senhor, meu Pai, meu Deus, pela Tua palavra tem algo a falar aos nossos corações, não segundo, meu Senhor, a nossa vontade, mas aquilo que nós precisamos ouvir da parte do Senhor, para nós sermos vitoriosos na Tua presença, para continuarmos, meu Senhor, avançando para o alvo, meu Senhor, não perdendo foco, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, em nome de Jesus, nós carecemos da Tua mão poderosa sobre nossas vidas nesta noite, meu Pai. Mais uma vez nos ajuda e nos dá vitória, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Deus poderoso, aleluia, aleluia. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória. Os irmãos podem se assentar, quem ainda está de pé. A Ti toda a honra, Senhor, toda a glória, louvor, adoração. Glórias sejam dadas ao Senhor. Irmãos, este trecho aqui da palavra de Deus é meio, foi um sermão meio duro do Senhor Jesus para o seu povo. O Senhor começa esse discurso já falando, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. E quando fala ai, irmãos, a gente já sente a dor, Geralmente ai simboliza que está doendo, ai. Ou então quando um filho está muito levado, o pai, a mãe fala assim, olha, ai se você continuar fazendo isso, ai se você voltar lá naquele lugar, a gente já sabe que vai vir uma correção, já sabe que vai vir ali um tratar ali. E Jesus começa assim o discurso para aquelas pequenas cidades, vilarejos, cidade de Corazim, Betsaida, Cafarnaum.
Lugares aonde o Senhor, Ele operou muitos milagres, realizou muitas obras grandiosas. Naquelas cidades ali, dali vieram alguns discípulos do Senhor, André, Filipe, né? E nós sabemos que o Senhor, ali naquele lugar, Ele fez muitas obras. Cafarnaum foi o lugar onde Jesus ele morou. Esses lugares foram lugares onde o Senhor passou, né, a maior parte do seu ministério, ou quase todo ele, foi ali, naqueles lugares que eram habitados pelos judeus. E naqueles lugares o Senhor, Ele alimentou aquela multidão. Quem não conhece, né, a passagem da multiplicação dos peixes, que o Senhor alimentou 5.000, estavam ali com fome, porque acompanhavam a Jesus, porque Jesus andava no meio do povo, operando milagres, fazendo maravilhas, realizando a sua grandiosa obra. E o Senhor deu vista cego naqueles lugares. O Senhor, Ele fez o paralítico andar. E de várias formas o Senhor, Ele manifestou ali o seu poder como sendo Deus, né? No meio daquele povo. Mas o interessante é que, apesar de tudo que o Senhor, Ele fez, aquele povo, eles foram indiferentes à mensagem do Senhor, à mensagem do Evangelho. Teve lugar ali, como o Betsaida, que expulsou Jesus, apedrejaram Jesus. E eles não aceitaram a mensagem que Jesus vinha trazer. E por que não aceitaram? Aquelas pessoas, apesar de tudo que o Senhor tinha feito, de todos os milagres realizados, né, de todo o poder revelado ali naquele lugar, aquelas pessoas foram alcançadas, elas estavam indiferentes ao Senhor Jesus. E é por isso que nós vemos aqui a indignação do Senhor. Ai de ti! Porque sentiram esse dom, que eram cidades pagãs, idólatras, onde havia imoralidade, tantos pecados, tanta coisa. O Senhor Jesus falou, se lá tivesse feito os milagres que aqui foi feito no meio de vocês, eles teriam se arrependido. Eles teriam recebido a mensagem de boas novas. Eles teriam se voltado para mim. Mas aí o Senhor, no meio de vocês eu fiz tantas coisas, e vocês não se arrependeram. Foram indiferentes à mensagem do Senhor. E por que eles foram indiferentes? Porque o povo judeu naquela época estava sob o domínio dos romanos. Estavam subjugados ali aos romanos naquele período. E como aquele povo esperava Jesus? Como aquele povo estava esperando o Messias? Aquele povo estava esperando o Messias que viria, cheio de pompas e glórias e honras, como um rei poderoso, para tirar o povo daquele domínio dos romanos, né, que estavam ali para os fazer dominadores das nações. Eram esse Jesus que eles estavam esperando. Queriam ser os dominadores, queriam grandeza. Mas como que Jesus veio, irmão? Jesus veio como um simples, né? Filho de um carpinteiro, veio lá de Belém. Muito simples, sem aparência, sem formosura, sem trombeta tocando. Não era isso que o povo queria? O povo queria um Jesus segundo a sua própria vontade, segundo os seus próprios interesses, segundo as suas imaginações. Queriam um Jesus somente para fazer dominar sobre as nações, para trazer honras, grandeza para eles. Mas Jesus vem com uma mensagem ao contrário, né? Jesus veio, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aquele povo estava visando o reino terreno e aparente, de glória. Mas Jesus veio pregar o reino dos céus, voltado para a vida espiritual. Certa vez, os fariseus, perguntando a Jesus, perguntaram,
como é o reino dos céus? E Jesus falou, o reino dos céus está dentro de nós. Não é um reino de visível aparência como os outros reinos, mas está dentro de nós. Está voltado à nossa vida espiritual, está voltado à nossa vida moral, está voltado para Deus. O evangelho de Jesus Cristo, que Jesus veio trazer, é um evangelho de arrependimento para transformação, para mudança de vidas. E não para satisfazer as nossas vontades. E não para estar servindo aos nossos desejos. E aquele povo, então, não aceita essa mensagem. O reino dos céus está dentro de nós. O evangelho de boas novas de salvação que veio salvar o pecador. Que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Jesus. Indiferentes estavam aquele povo, apesar de tudo que o Senhor fez. Irmãos, e trazendo para os nossos dias, nós nos deparamos talvez com a mesma situação. Não é assim? Nós deparamos com a mesma situação. As pessoas querem um Jesus hoje para satisfazer os seus próprios interesses, para satisfazer as suas próprias vontades. Um Jesus vai deixar ele viver a vida conforme ele quer, conforme ele bem entende, porque é assim que o povo queria. Não, nós esperamos o Messias que vai sentar lá no trono lá e vai, estar à nossa frente, vai nos fazer vencer as guerras, vai dominar sobre tudo, vai trazer riqueza, grandeza sobre nós, mas nos deixando viver a vida como a gente quer. Arrependimento? Não, a gente quer dominar na terra. Os olhos do povo estavam aqui, neste mundo, no que é terreno, no que é material. E a mensagem do Evangelho é muito diferente disso tudo, irmãos. A mensagem do Evangelho nos leva para a eternidade. Para a eternidade. A mensagem do Evangelho leva para mudança de vida, para mudança de atitude, para mudança de caráter. Mas hoje, o que nós vemos são muitos querendo um Jesus que dê a ele uma boa casa, que dê a ele um carro importado, que faça ele prosperar financeiramente, que prepare para ele um bom relacionamento, onde ele possa satisfazer-se, e ser feliz. O que as pessoas estão esperando? Viver uma vida boa aqui na terra, sem problema, em seus prazeres. Estão perdendo o foco e a visão do verdadeiro evangelho de Cristo. E por isso muitos estão perecendo, andando desnorteados e perdidos. Porque estão de um lado para o outro, buscando um Jesus para satisfação própria. Vou naquela igreja porque ali está dizendo que vai ter a porta aberta, está dizendo que o milagre vai chegar no meu casamento, está dizendo que minha vida financeira vai de vento em polpa, está dizendo que eu vou passar naquele concurso. E aí ele chega lá, atrás disso tudo, se não falar com ele, ele vai para outro. E estão se esquecendo, irmãos, da verdade do Evangelho. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Irmãos, o Senhor, nosso Deus, ele fala, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o Evangelho de Cristo, que nos leva para a eternidade. E para chegarmos, irmãos, a viver na eternidade com Cristo, é necessário nos arrependermos hoje, sermos transformados hoje, sermos mudados hoje. O nome dele será Jesus, porque ele vai perdoar o seu povo dos seus. Para isso que Jesus veio, irmão, para perdoar pecado.
para nos dar salvação, irmão, para a vida eterna. Jesus não veio para satisfazer os meus caprichos e desejos, ainda que Ele, pela sua misericórdia, nos alcance com muitos milagres, com muitos benefícios, com a sua bondade, porque Ele é Deus, Ele nos ama. Se Ele deu o seu Filho para morrer por nós, para nos dar salvação, o que Ele não fará mais em nosso favor? Mas a nossa visão, irmãos, precisa mudar. E sair da terra e se voltar para o céu, porque nós estamos vivendo em uma geração, irmãos, indiferente como aquele povo estava ao evangelho verdadeiro de Cristo, a verdade da palavra de Deus. Estamos vivendo um tempo de um evangelho de prosperidade, de um evangelho de facilidade, de uma vida superficial. Não tem problema, você vem para a igreja, você traz a sua Bíblia, mas daqui para fora eu vivo segundo o meu querer, segundo a minha vontade, esqueço da palavra, dos ensinamentos. Eu até sei o que agrada e que não agrada o Senhor, mas a minha vontade está na frente, a minha vontade prevalece. Não, Jesus está lá na igreja para abrir a porta de emprego. Jesus está lá na igreja para me dar um companheiro bom, às vezes até com dinheirinho. Jesus está lá na igreja, né, para trabalhar na minha casa, na minha família. Mas o Jesus que está na igreja para mudar a vida, para mudar o caráter. Evangelho de transformação traz mudança. O velho homem precisa morrer. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo vai se fazer? Gente, o que mentiu não mente mais, o que adultera não vai adulterar mais, aquele que vivia cobiçando não vai cobiçar mais, aquele que botava a mão no que era dos outros não vai botar mais, aquele que botava a mão no que era dele, fazia um caixa dois, entrava no suborno, não vai fazer mais. Por quê? Porque ele agora é servo do reino dos céus. Somos agora, temos a responsabilidade de propagar esse reino. Como nós estamos fazendo isso? Indiferentes não dá para fazer isso, irmão. A mensagem do Evangelho não dá para dizer que somos servos desse reino, irmãos, que traz mudança de vida, que traz mudança de caráter, que trouxe o perdão do pecado para a nossa vida. Se o Senhor veio para nos perdoar o pecado, como que ainda vou permanecer nele? Como que ainda vou continuar fazendo as mesmas coisas? Como que eu vou viver, irmão, servindo a Deus somente pelo que Ele vai fazer para mim? Eu estou com problema, hoje eu vou na igreja. Eu estou com problema, hoje eu vou na oração. Mas quando eu estou bem, eu vou para a pizzaria. Eu vou comer o cachorro quente, eu vou para a beira da praia, eu vou fazer mergulho. Quando eu estou bem, de manhã eu acordo, vou para a minha academia, porque eu tenho que trabalhar o meu corpo. Depois eu chego em casa, eu tomo banho, mudo roupa, porque eu tenho que ir para o meu trabalho, porque eu preciso ganhar o meu dinheiro também. Depois de ter trabalhado o corpo, vou. Aí eu chego à noite, aí eu tenho meus afazeres dentro de casa. Eu preciso cuidar da minha casa, meu lar, minha casa. Eu preciso. E aí, mais um pouquinho, eu vou estudar mais um pouquinho, não, porque eu preciso fazer o mestrado, doutorado, porque a minha visão é grande. Né? Eu quero prosperar, eu quero ter, eu quero ser, poder aquisitivo, status, eu quero. E Jesus está onde na minha vida? Cadê o meu tempo de oração? Cadê o meu tempo de estudo de palavra? Cadê o tempo de dedicação? Eu sou servo de Deus. Quem é você? Eu sou servo de Deus. Eu sirvo ao Senhor. Não. Estou na presença de Jesus. Mas eu saio da porta para fora, Jesus não vai comigo aonde eu vou. Jesus não entra comigo aonde eu entro. Jesus não está comigo nas minhas palavras. Jesus não está comigo nas minhas atitudes. Jesus não está comigo dentro da minha casa. Porque o que tem lá? As pessoas querem Jesus hoje, irmãos, para satisfazer as suas vontades, para benefício próprio. Nós vemos hoje igreja para todo tipo, para todo gosto, porque hoje, irmãos, tem que se adaptar ao desejo das pessoas. Não é as pessoas que têm que entrar, né, se adaptar ao Evangelho, se entregar a Cristo e buscar fazer a vontade de Deus, obedecer os seus ensinamentos. Porque a visão está, irmãos, na terra, terrena.
em bens materiais, em prazeres. Tem um hino da harpa que fala isso: passarinhos, belas flores querem me encantar. Não vão os terrestres esplendores, mas contemplo o meu lar. Estamos caminhando para o céu, para a eternidade. Estamos caminhando, irmãos, para viver com o Senhor. A nossa vida não se resume a esta terra. E quando, irmãos, nós nos atentamos para isso, nós entendemos, irmãos, que nós precisamos verdadeiramente entender o propósito de Jesus, que foi para nos dar muito mais do que um carro novo, do que uma casa própria, do que um bom relacionamento, do que os bens terrenos. Foi para nos dar, irmãos, a eternidade. E nós já temos visto, irmãos, o Senhor despertando a sua igreja. Para onde nós vemos, o Senhor tem falado, o Senhor tem despertado, mas muitos ainda continuam da mesma maneira, buscando os seus interesses, buscando os seus benefícios. Jesus precisa me tirar da luta, me tirar da prova, me tirar da dor, me tirar da aflição. O negócio lá em casa quebrou, Jesus precisa agir. Jesus entra na igreja e só pede, e só coloca: Senhor, toma aí meu problema, minha vida, toma aí minha situação, toma aí, Senhor. De um lado para o outro, atrás, né, de revelação, aí já foi dito isso aqui na sexta-feira, de profecia, porque eu preciso ter resposta para a minha vida. A resposta está na palavra de Deus, irmão. A palavra de Deus tem resposta, tem direção para tudo na nossa vida. Quer ouvir Deus falar? Busca na palavra, medita na palavra, Ele tem direção. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão ansiosas com o dia de amanhã. Ansiosas porque o futuro é incerto, a gente não sabe o que vai acontecer. Ansiosas por causa do desemprego, por causa da crise, por causa desse momento difícil que nós estamos passando. Estão ansiosas porque não sabem o que vai comer, o que vai beber. Mas o que a palavra de Deus fala sobre isso, irmãos? Mateus 6, 25. Não andeis ansiosos pelo que há vez de comer, pelo que há vez de beber. Olha as aves do céu. Não plantam, não semeiam, não colhem, mas eu alimento. Olha os lírios do campo. O Senhor veja, nem Salomão se vestiu assim. Os gentios, ou seja, aqueles que não conhecem ao Senhor, não conhecem o poder de Deus, não ainda viram, né, os milagres do Senhor, não viveram o sobrenatural, andam assim porque não conhecem este Deus vivo e poderoso. Mas vocês não sejam assim. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e todas estas coisas vos será acrescentada. Deus sabe que você precisa, que eu preciso comer, eu preciso beber, eu preciso vestir, eu preciso calçar. Ele bem sabe disso. Então por que andar assim de um lado para o outro, como perdido, desesperado, sem saber o que fazer? Se uma coisa é necessária, busque em primeiro lugar o reino dos céus. Deixa Ele cuidar da tua casa. Deixa que Ele vai cuidar. Tiago vai falar assim, acho que é 1 de Pedro 5,7. Lança sobre Ele a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Mas qual é o segredo, irmão? Buscar em primeiro lugar o reino primeiro lugar o reino dos céus. Todas as outras coisas têm sido prioridade às vezes em nossa vida. E o Senhor tem sempre ficado em terceiro plano. Os ensinamentos de Deus estão sendo esquecidos. As igrejas estão cheias. E às vezes a pessoa vem como uma obrigação, como um dever, como desencargo de consciência. Não, eu sou da igreja. Mas isso não vai trazer, irmãos, para nós benefício algum. Porque na eternidade, irmão, só vai chegar aquele que verdadeiramente, né,
tivesse sido lavado e remido dos seus pecados e andar em obediência a Deus e a sua palavra. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as outras coisas vos será acrescentada. Colossenses 3 ainda vai dizer para nós: buscai, se fostes ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Pensai nas coisas que são, porque o nosso Deus tem poder no céu, mas tem também, estão lançando sobre ele as nossas necessidades, como ele tem poder no céu. E também na terra, ele agirá por nós. Então, nos voltando para Deus, irmãos, Deus como prioridade da nossa vida, buscando ao Senhor, não sendo indiferente ao verdadeiro propósito de Jesus, que é de salvação e de vida eterna, em nossa caminhada e na nossa trajetória, Ele vai acrescentando aquilo que nós precisamos. Não precisamos deixar de buscar a Deus por causa, né, do que nos cerca, os nossos afazeres. Todo mundo sabe, precisa trabalhar. Precisa, mas o nosso tempo também tem sido voltado para Deus, a nossa vida, porque, irmãos, olha, nós estamos sendo preparados para estar com o noivo. Jesus é o nosso noivo, é a noiva, Jesus é o nosso esposo, a igreja é a noiva. Quando o casal está noivo, né, está noivo ali, assumiu um compromisso sério, tudo começa a mudar na vida de um e de outro. Precisa haver renúncia da parte dos dois. Não, já andava com certos amigos, eu não posso andar mais. Eu conversava com certas pessoas, não posso conversar mais, porque meu noivo vai desagradar meu noivo. Não posso, ali não é conversa apropriada para uma pessoa que está com um relacionamento sério, está com um compromisso. Não posso vestir de tal forma, porque meu noivo não vai se agradar, não gostou daquela roupa. E a pessoa faz tudo, né, irmãos? Quer estar perto, quer estar junto, quer conversar, porque na conversa ali vai gerar aquela intimidade, aquele conhecimento. Quer sair, o noivo... Ai, meu noivo vai junto. Quer dar um passeio? Meu noivo vai junto. Não deveria ser assim com o nosso Jesus também, que muito mais, irmãos, fez por nós, deu a sua própria vida. Filipenses 2 vai dizer que o Senhor, ele se esvaziou da sua glória, ele deixou o céu de glória, veio em forma de homem, irmãos, e se entregou por amor de nós, sofreu, sentiu dores, deu a sua última gota de sangue naquela cruz, foi escarnecido, foi zombado, foi cuspido, foi chicoteado, mas ele se entregou por amor de nós. E o que nós temos feito para o Senhor? Não, Jesus aqui não pode mexer. Ah, essa palavra eu não quero, mas mudar aqui eu não posso. Ah, e o Senhor tem feito tanto em nossas vidas, irmãos. Tantos milagres o Senhor, ele tem feito. Quanta coisa maravilhosa o Senhor tem feito, mas nos tornamos indiferentes, irmãos, ao verdadeiro propósito do Senhor, que não é a terra, é o céu. A nossa visão precisa mudar para o céu, irmãos de glória, para a vida espiritual, irmãos. Quando isso mudar, muita coisa na nossa vida vai começar a andar, vai começar a fluir, irmãos. Quando nós verdadeiramente colocarmos o Senhor em prioridade e entendemos que o Evangelho de Cristo é o Evangelho de abrir mão, é o Evangelho de renúncia, é o Evangelho onde nós não buscamos mais fazer a nossa própria vontade, mas a vontade de Deus, porque o próprio Jesus, ele falou isso: não vim para fazer a minha vontade, mas vim fazer a vontade daquele que me enviou. Ele nos deu exemplo de obediência, porque foi obediente até a morte, e morte de cruz. Em seu momento de agonia e dor, antes de ser levado àquela cruz,
O Senhor, o seu suor eram gotas de sangue, a grande era a agonia, a aflição. Ele falou: Pai, passa de mim esse cálice. 3 vezes, mas todavia, seja conforme a tua, não vim fazer a minha vontade, mas daquele que me enviou. E hoje aqueles que servem a Ele, que dizem que servem ao seu reino, porque é reino dos céus, irmãos, é o governo de Deus em nossas vidas. Mas o que nós vemos não é isso. Nós não vemos as pessoas que professam conhecer ao Senhor e dizem serem servos do reino, serem governados por Ele. Ele é governado pela carne dEle, pela vontade dEle, pelo querer dEle, pelo que Ele deseja, pelo que Ele quer alcançar, pelo que Ele quer obter. E a visão terrena é indiferente. A vontade de Deus não é a que prevalece. O Evangelho é um Evangelho de Cristo, irmãos, é um Evangelho de abrir mão de renúncia. É um Evangelho de ter que deixar, perder. O Senhor Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, olha só, irmãos. O povo não queria ouvir isso não, tá? Não era isso que eu queria. Quem quiser vir após mim, deixa a sua vida. Porque aquele que deixa a sua vida por amor de mim, vai ganhar. Com Cristo é assim, irmão, perder para ganhar, abrir mão para obter. Mas a gente só quer obter, né? Abrir mão, a gente não quer. Abrir mão, às vezes é difícil. Abrir mão da nossa carne, da nossa vontade, é difícil. Mas quando nós mudamos a nossa visão para o alto e entendemos por que Jesus veio para nos levar à eternidade, aí, irmãos, nós começamos a entender que precisamos verdadeiramente mudar a nossa atitude, deixar de sermos indiferentes ao que o Senhor fez por nós. Começar a buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Irmão, mas eu estou precisando da vitória. Mas enquanto você não recebe, vai adorando ao Senhor. Busca Deus. Enquanto a vitória não chega, enquanto Deus ainda não vem em teu favor, continue se doando, servindo a Ele, negando a própria carne, perdendo aquilo, que te satisfaz para ganhar a Cristo, para ganhar em presença de Deus, para ganhar em comunhão, em intimidade. Ele é o teu noivo, Ele quer estar contigo, Ele quer ir com você onde você vai, Ele quer participar das suas reuniões no meio da tua família, Ele quer poder estar presente no seu dia a dia, Ele quer estar com você lá dentro do teu trabalho, Ele quer te fazer companhia naquele lugar tão tenebroso e cheio de lutas, que às vezes você fica até desesperado, mas o Senhor, o teu noivo, Ele quer estar contigo lá, Ele quer ser a tua companhia lá. O Senhor quer estar presente na tua vida. Mas às vezes somos indiferentes a isso, porque queremos só a terra, não estamos voltados para o céu. Irmãos, cada coisa que a gente deixa para Jesus, cada coisa que a gente abre mão para Jesus, mais Ele vai se achegando a nós, mais a gente vai ganhando de presença de Deus, mais nós vamos nos tornando como Ele, como o Senhor, mais, irmãos, nós vamos nos achegando a Ele, e aí a presença de Deus, irmãos, ela traz alegria, ela traz paz, ela traz conforto, ela traz força na hora da luta, porque a nossa visão não está em Deus, na eternidade. Eu falei: Senhor, enquanto na caminhada eu preciso, e o Senhor fala: então tá aí, minha presença te fortalece, minha presença te alegra, minha presença te consola. Eu sou o noivo que cuida, que me sacrifiquei por amor de vós, eu estou aí, quero estar contigo, porque longa ainda é a caminhada. Nós sabemos que ainda falta um tempo, irmãos, e nós precisamos mudar a nossa visão enquanto estamos tendo a oportunidade, enquanto Deus está a falar e despertar a sua igreja. É tempo de mudança, é tempo, irmão, de nós atentarmos para verdadeiramente o que é servir ao Senhor, o que é o Evangelho de Cristo.
não sermos indiferentes ao que Ele fez, ao que Ele faz, ao que Ele tem feito. Havia um juízo para aquele povo indiferente. E qual será para nós, irmãos? Aquele que crê será salvo. Aquele que não crê vai ser. A indiferença, irmãos, pode nos fazer perder o que Jesus veio nos trazer: salvação, vida eterna. Não podemos ficar indiferentes. Não podemos ficar indiferentes. Cuidado com a indiferença. Mas está todo mundo andando assim. As coisas se inovaram. Nós estamos vivendo um outro tempo. Podemos estar vivendo outro tempo, irmãos, mas o Senhor, nosso Deus, continua o mesmo. E a palavra dele continua a mesma. Não mudou. Os ensinamentos do Senhor continuam da mesma forma. Nós mudamos de pensamento. Às vezes a pessoa aprendeu desde a sua infância, está na igreja, está caminhando, vai para a faculdade, começa a absorver tanta coisa, a mente começa a mudar, os ensinamentos de Deus começam a aparecer, tudo muito estranho, é muita coisa, daqui a pouco sai de lá que nem acredita mais que Deus existe. Às vezes a pessoa vai para um trabalho, consegue um poder aquisitivo, começa a mudar a aparência, começa a mudar as atitudes. Por quê? Porque começa a querer agradar aquele meio que vive e se esquece de quem ele é. Se esquece do que Deus chamou ele para fazer. Se esquece do que o Senhor chamou ele para ser. Mas nesta noite que possamos nos atentar, irmãos, para a palavra do Senhor. Vamos buscar, irmãos, servir a Deus verdadeiramente. Mudar hábitos, atitudes, forma de agir, de pensar, olhar para o céu, entender que tem a eternidade nos esperando, entender, irmãos, que nós precisamos, irmãos, nos entregar mais ao Senhor e não viver procurando a Jesus só por causa de uma necessidade pessoal e própria, só para o Senhor satisfazer meu desejo. Hoje eu quero isso, amanhã eu quero aquilo. Jesus não veio aqui, irmãos, para fazer isso. Certa vez, eu me lembro que eu passando uma luta, e eu falando, Senhor, Senhor, e Deus me deu um louvor, irmão, foi no início daquele louvor, na hora, eu nem conhecia. A irmã abriu assim, na hora que ele veio no meu coração. O mundo não gira em volta de ti, tu tem que adorar a mim. Foi eu quem te criei. E lá na cruz do Calvário, quem sabe? Mas tem que me adorar, até tu no ponto ficar, para quando eu te exaltar, o seu nariz não se esquecer e querer se empinar. Então, às vezes, irmão, a gente acha que o Senhor está ali, as coisas não giram em volta do nosso umbigo, não, irmãos. Se nós formos olhar, tem irmãos no mundo aí passando pelas mesmas aflições, lutas, pelejas, mas o nosso alvo é o céu, não é a terra. Hoje eu estou sentindo dor, estou passando pela aflição, mas o tempo da minha alegria vai chegar. Enquanto isso, irmãos, eu vou servindo a Deus e procurando ser melhor para Ele, procurando me entregar mais a Ele, procurando me aproximar mais dEle, não me afastar dEle. Com as minhas atitudes, com as minhas palavras, com as minhas ações, com a minha indiferença. Que tudo que eu faça na minha vida seja para a glória de Deus, o que eu tenho seja para a glória de Deus. E nós precisamos, irmãos, assim viver, porque o Senhor, Ele cuida das nossas necessidades. O Senhor sabe de tudo que nós passamos, que nós necessitamos, mas precisamos despertar para uma vida de profundidade, de intimidade com o Senhor, porque somos a noiva de Cristo. E às vezes a gente faz tanta coisa, irmãos, estamos envolvidos em tantas coisas, mas não temos tempo para o Senhor. Quantas pessoas nesse período de pandemia entraram em desespero porque não podiam vir ao templo? Quantas pessoas, irmãos, entraram em desespero
Porque a vida que ele vivia com o Senhor se restringia em estar dentro do templo. Era aqui que ele ouvia a palavra, era aqui que ele ouvia uma oração, porque às vezes muitos chegam e não se dão o trabalho nem de falar com o Senhor, nem de orar. Às vezes ele só faz isso quando ele quer pedir alguma coisa. Não é? Então as pessoas entraram em desespero. E para muitos irmãos eu falei assim, presta atenção. O templo, Deus não habita em templo feito por mão de homens. O templo somos nós. A presença de Deus, o Espírito de Deus habita em nós. E a presença do Senhor, aonde nós estivermos, ela estará conosco. Se nós estivermos fazendo o que agrada ao Senhor, Ele estará conosco. Então, se eu estou dentro da minha casa, a presença de Deus vai estar comigo ali. Se eu estou dentro do meu trabalho, a presença de Deus vai estar ali. Então, se eu dentro da minha casa não tenho templo, mas eu orar, eu clamar, eu ler a palavra, eu vou me fortalecer, eu vou me edificar, eu vou sentir a presença de Deus. O templo é um lugar importante para nos reunirmos, para nós aprendermos, para Deus nos direcionar. Mas e quando, como nós passamos, não tivermos essa oportunidade? Precisamos, irmãos, ter essa intimidade, essa comunhão de manter com o Senhor. Porque aonde nós estivermos, o Senhor vai estar conosco. Nós vamos travar batalhas, irmãos, que nós vamos passar, e nem o irmão, nem o pastor, nem o profeta, nem ninguém vai estar conosco. Vai haver batalhas na nossa vida que a gente vai entrar e vai sair na força de Deus, no poder de Deus, pela presença do Senhor conosco. Nós vamos travar batalhas, irmãos, que somente o Senhor, Ele vai ver. E somente Ele terá o poder de nos dar vitória, porque Ele tem poder no céu e na terra. Só Ele tem poder. E quando nós adoramos ao Senhor, irmãos, e quando nós vivemos para Deus, a gente não vem para o culto para sentir a presença de Deus. A gente já entra no culto cheio da presença do Senhor. A gente já entra no culto, irmão, com propósito, está doendo, está sofrendo, mas eu vou porque eu vou me reunir, eu vou ter comunhão com meus irmãos, eu vou adorar o Senhor, eu sei que meu Redentor vive, eu sei que Ele agirá em meu favor. E já vem, irmãos, no propósito com Deus. E aí Deus vai falar no louvor, vai falar na oração, vai falar na palavra, né? Quantas às vezes não dão ouvido, são indiferentes à mensagem da palavra de Deus, e às vezes a mensagem da palavra está falando a vida dele todinha ali, está falando o que ele está passando, está falando o que ele precisa mudar, está falando aonde precisa despertar, mas às vezes ele está desatento, com a cabeça longe, pensando somente no seu problema, na sua dificuldade, esperando o profeta que vai vir aqui na frente entregar a revelação para ver se vai falar com ele o que ele quer ouvir. E quando isso não acontece, Deus não falou. Mas às vezes ele entrou, Deus já estava falando com ele no louvor, na oração. Deus continuou falando na palavra. Irmãos, teve um dia no culto que uma palavra poderosa foi pregada neste lugar, falando sobre a ansiedade, que devemos confiar no Senhor, buscar em primeiro lugar. A pessoa sentou. Mas eu estou passando, tudo foi falado na palavra, irmão. A pessoa, mas estou falando isso, estou passando. Eu falei, irmão, a senhora ouviu a palavra? Porque Deus já descortinou, já mostrou o que tem que fazer, já deu a direção, já falou para aquietar o coração. Lança sobre ele a tua ansiedade, porque ele tem que cuidar, mas ainda quer ouvir. Ainda quer ouvir, sabe por que isso, irmão? Indiferente ao Senhor que está presente conosco. Indiferentes ao Senhor. Quando nós buscamos o reino dos céus, irmãos, verdadeiramente, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, quando não somos indiferentes, né, a mensagem do evangelho, que é de salvação e de vida eterna, irmão, não importa quem vai estar aqui, quem deixou de estar, ele vai entrar, ele vai louvar, ele vai adorar. Se Deus revelou, amém. Se não revelou, ele recebeu na palavra, na oração, né? Se Deus trabalhou, amém, graças a Deus, está no louvor, ele vai adorar, ele vai cultuar e vai com a vitória.
E vai com a vitória, porque quem faz a obra, irmãos, é Jesus, e ele, a visão dele está no céu, está em Jesus, está na eternidade, né? Está em obedecer, em ouvir a voz de Deus. Se Deus não falou com ele daquele problema ali, ele recebeu a porção da palavra, amém, Jesus, graças a Deus, vou me edificar, vou me fortalecer, porque nem sempre, irmão, vai ser receba, vitória, Deus vai te dar, Deus vai fazer, não, às vezes Deus vai falar, precisa endireitar, precisa consertar, precisa buscar mais, precisa se entregar mais, precisa atentar mais para a minha voz, precisa se despertar, porque Jesus está voltando, tem vida eterna aí. A nossa maior vitória é a vida eterna. Enquanto na caminhada, Jesus vai acrescentando o que a gente precisa. Mas a nossa visão precisa mudar para o céu e sair da terra. Nós precisamos, irmãos, muitos querem comer bem, vestir bem, viver bem, ter tudo bem, e o momento agora é que servo de Deus tem que viver e comer o melhor dessa terra, amém. Deus tem honra e riqueza, e Ele dá a quem Ele quer, isso não estou pregando contra isso não, só estou falando, irmão, que a nossa vida não deve gerar somente em torno disso aí não. Precisamos cuidar da nossa alma, da nossa salvação e de chegar na eternidade. Eu preciso comer bem, viver bem, ter uma aparência boa, ter um carro muito bonito, e a vida espiritual vai bem, minha vida com Deus vai bem, minha comunhão vai bem, minha comunhão com os irmãos vai bem, está tudo bem, meu coração vai bem, está tudo limpo, está tudo em paz. Estou recebendo a palavra, estou ouvindo, estou mudando, né? Deus está ali tratando, Jesus, estou deixando o Senhor. O reino dos céus não é aparência, irmãos, dentro de nós. E às vezes a gente está querendo tanta vitória, tanta coisa, às vezes está precisando mudar aqui, ó, de dentro. Dentro de nós. Não adianta nada, irmão, a gente se vestir bonito, botar uma Bíblia debaixo do braço, vir para o culto, para mostrar uma aparência, irmão, de um compromisso que às vezes não existe, porque dali para fora eu vivo a minha vida, eu sigo os meus próprios caminhos, eu ando segundo os desígnios do meu próprio coração, eu faço o meu querer, eu vivo segundo a minha vontade, o que importa é o que eu quero ter, é o que eu quero possuir, é o que eu quero ser, e não me importa, irmãos, com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, com a obra do Senhor, com os meus irmãos. Precisamos nos despertar, amém? Então, essa palavra, irmãos, que o Senhor me concedeu, que possamos tomar cuidado com a indiferença espiritual, que possamos voltar a nossa mente, a nossa visão, para o que de fato deve ser prioridade na nossa vida, que é buscar ao Senhor, que é buscar o reino dos céus, que é buscar estar preparado para a sua volta, ou quando Ele nos chamar. Ninguém sabe a hora que vai, nem a hora que Jesus vai voltar, a gente pelos sinais está entendendo, mas precisamos estar preparados, irmãos. Deus tem feito tantos milagres, tantas coisas para revelar o seu poder em nosso meio, em nossas vidas. O seu amor tem nos alcançado de uma forma tão grandiosa. Então nós precisamos, irmãos, entender o verdadeiro propósito desse amor que nos cerca, que é de alcançar a eternidade, está com Ele, né, irmãos? Enquanto nesta vida o Senhor Jesus não escondeu isso de nós, nós vamos passar por aflições, mas Ele também disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Enquanto na caminhada, irmãos, nós estamos sujeitos a passar por dificuldades, por enfermidades, sofrer perdas, mas a presença do Senhor estará conosco, graças a Deus que nos garante a vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Teremos nossas necessidades de nos alimentar, de vestir, mas vamos buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Glória a Jesus. O noivo, ele cuida da sua noiva. Glória a Jesus, mas vamos cuidar da nossa vida com o Senhor também, amém? Eu agradeço a minha oportunidade nesta noite, em nome de Jesus,